Hoje a nossa preleção vai abordar um item que Jesus fala sobre os pobres e os estropiados. Mas antes de iniciarmos, a prece sempre nos liga ao mais alto e nos tranquiliza a alma. Confiantes em Jesus, confiantes no seu amor e confiantes no Pai Maior, que todos nós que aqui estamos neste momento buscando a virtude do Espírito possa ser recompensado com as benesses que descem do mais alto. Que os nossos corações se alegrem ao entender que o amor do Pai é infinito para com todos. E todos nós voltaremos para os seus braços quando estivermos prontos para tal. Fica conosco o Mestre Jesus, hoje e sempre. Essa passagem do Evangelho que nós vamos abordar é sobre convidar os pobres e estropiados e sem esperar retribuição dos mesmos. A maioria de nós fazemos essa preleção baseada no Evangelho e procuramos adequá-la aos tempos de hoje. Mas é interessante nós entendermos por que Jesus fala isso. Em que momento do seu apostolado ele fala isso? Jesus havia recebido um convite para uma refeição na casa dos chefes dos fariseus. E Jesus tinha grandes conflitos com os fariseus. E ele aceita o convite. E ele já nos mostra que a mensagem do Pai é para todos. Não importa o que são no momento em que estão encarnados. E era um sábado. E perto dessa casa onde Jesus ia fazer a refeição, estava um homem muito doente com uma hidropsia. Hidropsia é um edema generalizado causado por várias patologias. Jesus aproveita esse momento e pergunta para os fariseus e aqueles que estavam com ele se era lícito curar no sábado ou não. E o interessante é que todos eles conhecem a lei. E todos ficaram calados. Ninguém respondeu. Não por ignorância, mas por não conseguir apreender o que viria daquele homem que ali estava. Jesus pega do homem doente, o cura e o manda embora. Jesus se volta novamente para aqueles que ali estavam, aguardando o momento da refeição, e pergunta de novo: qual de vós, se cair num poço seu filho ou um boi, não o tirará logo do poço, mesmo em dia de sábado? E mais uma vez ninguém respondeu. Por quê? Porque todos faziam isso aos sábados, mas às ocultas. E Jesus mostra a todos nesse momento a hipocrisia que imperava sobre aquela gente. Cobrava do outro aquilo que eles mesmos não praticavam. E quando Jesus sentou-se à mesa, disse àquele fariseu chefe que o convidou, e aqui vem realmente o que nós vamos abordar. Quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que são ricos, para que em seguida vos convidem e retribuam o que de vós receberam. Quando derdes uma festa, convidai para ela os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos. E sereis felizes, porque eles não terão meios de retribuir esse convite, mas a sua retribuição será na ressurreição dos justos. Quando ouvimos essas palavras, nós
Imaginamos que esses cegos, pobres, estropiados, coxos, esfarrapados, são esses mendigos que nós vemos até hoje, caminhando pelas ruas, ou aqueles com menores condições de poder econômico. Mas um dos que estavam à mesa disse assim a Jesus: feliz daquele que comer do pão do reino de Deus. Cabe-nos uma pergunta nesse momento. Quem são realmente esses pobres e estropiados que Jesus está se referindo? Será que Jesus limitaria a sua doutrina ao imediatismo da vida material daquele momento, que ele sabia que tinha mais 1 ano e pouco pela frente, como encarnado? Jesus estava falando, na verdade, na realidade, dos pobres e estropiados de espírito, os cegos e coxos de espíritos. Ele estava se referindo a nós. Essa é o entendimento que nós temos que captar dessa passagem do Evangelho. Porque se olharmos bem no nosso íntimo, no íntimo daqueles que nos permitem se aproximar, nós somos pobres e estropiados de espíritos, ainda a caminho da luz. Ainda somos sombras. Pouco em nós brilha, e quando brilha é muito efêmero, apaga rápido. Portanto, nós vivemos em sombra a maior parte das nossas horas do dia. Os nossos pensamentos estão voltados para nós mesmos, o tempo todo. Isso lembra uma passagem, também uma lenda, a lenda do Narciso. O Narciso olhava para si no espelho de água e se encantava com a sua beleza e a sua formosura. E ficou tão embevecido com o que via, que tudo mais perdeu a importância. Esse tudo mais, que no nosso caso, no nosso aplicar do dia a dia, é quando nós nos deixamos encantar pelas belezas efêmeras que nos apresentam diariamente. Olhamos para o nosso ego, por quê? Porque nós somos estimulados a olhar para o nosso ego. Porque ao olharmos para nós, deixamos de ver o próximo. O nosso desejo imediato de buscar o sucesso material, o reconhecimento daqueles que nos cercam, seja no trabalho, seja na família, seja entre os amigos, o desejo de pegar a toda a riqueza que possa ser colocada em nossas mãos, essa busca por tesouros que nós já sabemos que as traças corroem e a ferrugem corrói. Não temos tempo de voltarmos os nossos olhares pobres e estropiados de espíritos que somos para a verdadeira vida. Ainda somos miseráveis na busca do conhecimento. Estamos a caminho, é verdade, mas estamos a caminho cocheando, mancando, cegos. Porque é o primeiro brilho fácil que se apresenta a nós nos deixamos levar. E Jesus previa isso tudo, que nós, pouco a pouco, perceberíamos isso que estamos percebendo hoje, que nós lentamente fomos nos tornando pobres e estropiados, por desprezarmos os tesouros e as belezas da espiritualidade. Nós ainda somos encantados pelo canto da sereia do materialismo, que nos seduz a cada dia. E esse seduzir que a cada dia nós nos deixamos levar, fique à vontade. Em alguns de nós que já estamos com uma visão um pouco mais aberta, passa a nos incomodar. Essa busca pelo supérfluo, essa busca por aquilo que nos encanta, nos embevece e logo perde o seu poder de magia, colocamos de lado e queremos outra coisa. Continuamos estimulando a cegueira em nós mesmos. Mas o convite do Senhor, o convite do Pai,
para nós sentarmos à sua mesa, foi feito. E seremos felizes quando aceitá-lo, pois não temos como retribuir tanta generosidade. Como poderemos retribuir à mesma altura o festim e o banquete que o Pai nos dá todos os dias? Como? Por isso ele nos convida, como pobres e estropiados de espíritos que somos, mas ele sabe que ao aceitarmos esse convite, nós entraremos em um reino restrito àqueles que já conseguiram enxergar, conseguiram deixar de cochear e conseguiram alimentar o espírito, tornando-o forte para que ele não seja pobre. A luz que se faz em nós, quando nós estamos a caminho, à procura por ela, nos diz Joana de Ângeles, que é um sol que brilha em nosso íntimo. E nenhuma sombra, nenhum mal, nenhum perseguidor conseguirá diminuir essa luz, quanto mais apagar o sol. Eis a grande questão. O Pai nos faz o bem a cada momento, nos chama generosamente para participarmos da abundância que desfrutam outros espíritos já libertos da cegueira, libertos do cochear, libertos da pobreza de espírito, para sentarmos na sua mesa universal, trabalharmos em seu nome, em planetas, em galáxias, em grandes trabalhos que evocam o conhecimento necessário. A encarnação, nos diz Kardec, através dos espíritos que o assistiram, que a encarnação é o meio de nós nos aperfeiçoarmos, para deixarmos a cegueira do passado e abrir os olhos no dia de hoje para vermos o futuro. A mensagem de Jesus é maravilhosa. Pobres e estropiados de corpo e alma, todos nós que aqui estamos neste orbe ainda o somos, encarnados ou não. Muitos dos nossos irmãos na carne também são pobres e estropiados na questão material. Vivem nas ruas, vivem drogados, vivem esquecidos, vivem famintos, com frio, doentes, sem amor. Nós não estamos nesse patamar. Eles estão muito aquém. Mais estropiados do que nós, que aqui estamos, mas também eles são convidados para a ceia do Senhor, porque o convite é feito através da reencarnação. O que fazemos desse festim está de acordo com o nosso livre-arbítrio. Nada mais. Convidados que somos para a ceia de amor e da fraternidade universal, quando aceitamos esse convite, nós não podemos guardá-lo só para nós. Temos que estendê-lo aos outros irmãos, mais pobres do que nós, em todos os aspectos. Estender esse convite de amor do Mestre Jesus em todos os aspectos é não desistir jamais daquele que é mais pobre e estropiado do que nós. Por mais que possamos socorrê-lo, por mais que nós não conseguimos angariar resultados, nos frustramos, ficamos tristes com aquele ente querido, com aquele amigo que, apesar de toda a ajuda que é dada, do convite que é feito para o festim, não consegue deixar a pobreza de espírito e a cegueira. Não podemos desistir do mesmo. Assim como Jesus não desiste de nós. Assim como o Pai não desiste de nenhum de nós. E o nosso espírito, quando compreende a verdadeira vida, não questiona mais se vai receber algo em troca. É uma maravilha. Quando nós sentirmos que trabalhar para Jesus na doutrina espírita ou em qualquer outra doutrina
sinceramente, é um orgulho para nós, é um mérito dado a muito poucos. E se nós podemos socorrer, vamos socorrer e nada mais. Socorrer com a prece, socorrer com o auxílio da cesta básica, socorrer com uma orientação, socorrer com um amor. Para isso, é necessário uma outra palavra que Jesus nos aplica para deixarmos de sermos cegos e estropiados: indulgência. Indulgência. E a indulgência, ela é tão difícil para nós a deixarmos, porque a indulgência não julga, a indulgência não condena, não critica, não considera o outro abaixo de si. Para nós alcançarmos isso, precisamos deixar no nosso passado a nossa pobreza espiritual, o nosso eu estropiado. É necessário atendermos ao convite de Jesus para a sua ceia. E na medida que nós, pouco a pouco, podemos retribuir com a prática do amor, com a prática da caridade, da fraternidade, para aqueles que são mais pobres e estropiados do que nós, percebam, já estamos enxergando, já estamos ouvindo, já estamos caminhando ao encontro do clamor, do pranto e de ranger de dentes. Não mais rangemos os dentes e não mais choramos. Levamos alívio, consolo, esperança, porque já vivenciamos aquilo. Nós somos aqueles que convidaremos para o festim. Seremos aquele chefe dos fariseus que convida Jesus para o festim. Percebam a coragem dele. Percebam a significância desse convite para o Mestre. Joana de Ângeles nos diz que cada um de nós é o construtor da nossa realidade. Nós vamos nos afirmando e nos desembaraçando das amarras prejudiciais que nós nos deixamos atar. Essas amarras prejudiciais são as amarras das nossas existências passadas, pesadas, densas, que nos imobilizavam. Hoje já não são tão densas e tão pesadas. As amarras de hoje estão ligadas ao nosso eu, sobre as expectativas que temos de como olharão para nós e o que pensarão de nós. O quanto nós mudamos, o quanto nós avançamos, o quanto nós já aprendemos a perdoar. E a palavra tolerância, que poderia ser colocada aqui, começamos a perceber que não cabe muito bem mais. Porque tolerância significa apenas o seguinte: eu tolero até o ponto em que você não me incomode. Mas a palavra caridade e aceitação abrem os horizontes. E para abrir horizontes e para abrir fronteiras no nosso eu espiritual, precisamos enxergar, precisamos avançar, precisamos compreender que o amor do Pai nos ilumina, nos chama, nos promete a riqueza do universo. E essa riqueza que muitas vezes nós, que aqui estamos, nos perguntamos e nos questionamos com toda a sua validade: por que eu ainda não consigo alcançar isso que Jesus nos ensina diariamente? Porque eu consigo ouvir e entender, mas na hora de praticar, eu não consigo. O aprendizado da prática do bem, da fraternidade e do amor é microscópico. Ele não vem de uma vez. Porque se viesse de uma vez, nós não precisaríamos ter existências onde temos provas e expiações para nos livrarmos da nossa cegueira, para livrar da nossa pobreza e para nos livrarmos das nossas mazelas, dos nossos defeitos. Amigos, confiem no Mestre,
Confiem em Deus. Não percam as esperanças. A cegueira, a pobreza e o estropiar de espíritos malévolos está por todos os lados. A loucura graça por todos os lados. Não nos deixamos enlouquecer. A agressividade está em todos os lados. Não nos tornemos agressivos. Não nos deixemos contaminar pelas energias que aqui estão. Porque Jesus nos disse que isso passará. E que nós herdaremos a terra por sermos mansos e pacíficos. Por sermos espíritos que deixaram para trás a cegueira. Que deixaram para trás o egoísmo, a prepotência, a vaidade. Que deixamos para trás o orgulho que nos prendeu a um passado terrível, de erros, de injustiças, pelos quais nós respondemos até hoje. Confiança. Acreditem, a doutrina espírita é o fanal, é o farol que nos ilumina, que nos dá a certeza de que estamos caminhando, nos preparando, nos fortalecendo para um futuro por vir. Ao olharmos para o nosso passado recente, desta atual existência, nós já conseguimos perceber que o nosso caminhar não é tão trôpego, não é tão vacilante como era há tempos atrás. Já conseguimos discernir entre nós mesmos o que o nosso pensamento nos faz bem ou nos faz mal. Esse pensar entre o bem e o mal e a nossa escolha é o convite que Jesus nos faz para o festim, para essa ceia de amor, para essa ceia de reencontro de espíritos que já caminham ao lado do Mestre, de espíritos que já levantam o olhar sem se envergonhar do que nós fomos lá atrás. Por isso que o Mestre nos disse: vinde a mim, vós que sofreis. E só irá ao Mestre todos aqueles que sofrem, mas que já enxergam. Aqueles que ainda não veem, aqueles que ainda não compreendem a mensagem de amor, continuam pobres e estropiados, se perdendo na riqueza material, se perdendo nas futilidades do dia a dia, se perdendo nas vibrações negativas que insistem em disseminar-se pelo planeta para que todos entrem nesse conluio de que nada vai dar resultado. O Mestre que nos ama, o Mestre que ama esse planeta, o Mestre que nos ensina, nos disse que nós somos uno com Ele, nós amamos e Ele nos ama. E se nós somos uno com o Mestre, nós temos o direito de caminhar ao lado dele. Porque nós já joeiramos o trigo e o joio. Já separamos aquilo que nos interessa. Aquilo que nós queremos para nos fortalecer nessa nova jornada de amor e de esperança. Ainda somos pobres e estropiados. Ainda somos. Mas já estamos em condições de acolher outros mais pobres e estropiados do que nós. Acreditem nisso. Não percam as esperanças no sentido de ainda não estou pronto o suficiente para ajudar. Não é verdade. Todos nós estamos. Os apóstolos do Mestre, de todos eles, o Mestre os conhecia profundamente. Nenhum era perfeito. Nenhum. Judas o traiu. Pedro o negou. Outros queriam sentar à sua direita. As fraquezas humanas. As fraquezas humanas. Mas Jesus, sabendo que eles, pobres e estropiados, precisavam da sua mão para que pudessem caminhar e enxergar. Estendam a mão
e Jesus nos amparará. E nós enxergaremos aquilo que nos traz paz e fraternidade em nossos corações. Que todos tenham uma boa noite. E ao ler essa passagem no Evangelho, os pobres e os estropiados, comecemos a pensar que Jesus está falando sobre nós e o quanto eu ainda sou pobre e estropiado e o quanto eu posso mudar. E sempre haverá uma mão amiga nos dizendo: estou aqui com você e caminho com você. Não estamos sozinhos. Boa noite a todos e até a próxima oportunidade. Que a paz do Mestre nos envolva. Que os nossos corações sintam a energia de amor que está nesse ambiente. Que a nossa prece se eleve ao mais alto e alcance todos aqueles que se fazem merecedora da mesma. E que nós, Mestre Jesus, possamos receber neste momento as suas bênçãos que descem sobre todos que aqui estão. E nós, nos fortalecendo no seu amor, destemidos, caminharemos sempre em nome da sua doutrina. Que fiquemos na sua paz. Obrigado.